Igreja, muito bom estar com vocês, compartilhar a palavra de Deus com vocês essa noite, amém? Eu vou falar a verdade para você, viu, Sami? Eu tô querendo um sítio, um final de semana para rasgar o céu, adorar, sabe, irmão? Aquele lugar que não tem ninguém, que você dá aquele brado. Eu tô com vontade, viu? E queimar a madrugada inteira, bota fogueira. Vamos rodar. Parece que ontem nos jovens aí teve um charamanai. Irmão, eu não consigo ficar um dia sem a presença de Deus. Eu posso ficar sem dinheiro como já fiquei. Posso ficar sem meu carro como eu já fiquei. Já fiquei longe da minha esposa e dos meus filhos como eu já fiquei. Mas sem a presença de Deus é terrível. É terrível, irmão. Hoje eu estava indo no mercado, minha esposa falou: bem, o que você quer comer hoje? Vocês perceberam, irmão, que eu estou murchando devagarinho? Eu comprei um negocinho que faz um furinho assim, bem pequenininho, e vai saindo bem devagarinho o ar de dentro. E aí ela falou para mim, eu estou seguindo a minha dieta, irmão. E para mim ter disciplina é coisa do céu, pastora Carla. Porque se tem um cara que não gosta de disciplina é o irmão, mas é necessário, amém? E a minha esposa falou: bem, o que você quer comer hoje? Eu falei: bem, eu estou querendo comer aquele estrogonofe que você faz, bem gostosinho. Ela falou: então vai lá no mercado comprar o franguinho. Eu fui, peguei o carro, coloquei uma canção. Indo para o mercado eu comecei a chorar. Eu falei: Espírito Santo de Deus, eu estou indo comprar um frango. E aquela canção me pegou e ela... Nós íamos louvar ela hoje, mas ele mudou tudo. Porque tem coisa que é para o corpo, tem coisa que é só você e ele. Vocês conseguem entender? E hoje a palavra eu quero liberar sobre a tua vida e te conduzir a um lugar de profundo relacionamento com Deus. Sabe, igreja? Porque imagina um pouquinho do que o Espírito Santo fez comigo na minha casa, um pouquinho que Ele está fazendo na tua casa, e quando a gente se une aqui em um só corpo, fala comigo. Meu Deus, é um derramar da glória que já está todo mundo cheio. Você só vai fazer isso aqui, ó, igual um vaso. Você só vai fazer isso aqui, ó, transbordar na vida do outro, amém? E nós vamos conversar aqui algo muito legal. Eu ministrei na quarta-feira em Andradas, e eu senti de Deus da gente compartilhar isso aqui. O tema da mensagem de hoje é pisando na terra da promessa. Só a pastora Carla vai, não? Bora aí, crente. Ó, chacoalha o irmão que está do teu lado, fala assim, ó, chacoalha ele, vai na benção, bem de boa, não vai? Fala para ele: acorda, irmão. Você não quer entrar na terra da promessa? Amém? É pisando na terra da promessa. Quem quer? Nós lemos a palavra de Deus, queridos, e nosso Deus é um Deus, um dos atributos dele é fidelidade. Ele é fiel com o que ele fala. Ele não é homem para voltar atrás no que ele fala. Ele não tem duas palavras, ele tem apenas uma. Ele é fiel, amém? Então, todas as promessas contidas aqui nesse livro, quando nós falamos de terra da promessa, é lógico que nós vamos estudar lá um pouco, nós vamos voltar lá quando o povo era escravo, amém? Então eles tinham uma promessa de serem libertos. Você sabe da história. Eles tinham uma promessa de ser livres, sair do cativeiro. Imagina um povo que a vida inteira foi escravo, durante sei lá quantos anos, 400 anos, Ivan, mais ou menos. E então eles clamam por o quê? Pela liberdade. Eles lembram que existe uma promessa de Deus, que eles teriam um lugar para morar, que eles seriam prósperos, amém? Então quando a gente fala de promessa, a gente remete ao quê? A Canaã. Quantos aqui estão esperando a promessa de Deus se cumprir na sua vida?
Eu estou, porque tem muitas. Deixa eu te falar, aqueles que já morreram, ou eles, escute isso, ou eles já cumpriram, ou Deus já cumpriu a promessa na vida deles, amém? E então recolheu, ou eles se desviaram no meio do caminho e a promessa teve que ser interrompida. Enquanto você está no caminho, no propósito da promessa, deixa eu te falar uma coisa, Ele te guarda, você não vai morrer. Igual aquela canção, não morrerei enquanto se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. É aqui que nós começamos. Às vezes você está vivendo, querido, eu já parei para pensar, às vezes você está vivendo um dia após o outro, mas você está pensando na promessa. Mas uma pergunta que eu vou te fazer, você está no caminho, cumprindo o propósito para que essa promessa se cumpra sobre a tua vida? Porque quando Deus libera a palavra, você precisa se condicionar, para então que a promessa de Deus se cumpra. E sabe o que é esse condicionamento? Fala para o irmão, sabe o que é esse condicionamento? É o propósito de nos preparar para que então essa promessa aconteça. Então o tema da nossa mensagem hoje é pisando na terra da promessa. Eu quero começar com você lá em Josué 1:9. Deus fez uma promessa ao seu povo. Ainda não estou lendo o texto, não. Aqui eles estão abrindo, ainda não, tá? Só quero comentar algo com você. Quando olhamos para Canaã, vemos a terra da promessa. Porém, temos um caminho, que é um processo, até pisarmos na terra da promessa. Fala para o teu irmão assim, processo. Antes da promessa. Fala para ele, antes da promessa vem o processo. E aqui, irmão, é aonde nós vamos olhar. E você vai olhar com os olhos da fé e ver em que processo você está, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Sabe por quê? Porque tudo que acontece na tua vida, escute isso, não é em vão. A palavra de Deus nos diz, não cai sequer uma folha da árvore, se Ele não quiser. Tudo que você passou até aqui, pastor, mas eu fui rejeitado, foi necessário. Pastor, mas eu fui abandonado, foi necessário. Pastor, mas eu fui injustiçado, foi necessário para te preparar, para que você viva a promessa de Deus. Você está entendendo, irmão? Então olha para o processo e dá graças a Deus. Olha para o processo e dá glória a Deus. Eu voltei e rebobinei a minha vida um pouco enquanto eu preparava essa palavra. E o Espírito Santo de Deus falou, você lembra quando você passou por isso? Foi eu preparando você. Porque eu era um cara, irmão, que eu gostava de ser aceito por todo mundo. Eu era o cara legal da galera. Eu não era o cara chato. Eu queria que todo mundo gostasse de mim. Você também é assim, não? Só que sabe o que aconteceu? Deus fez com que todos me rejeitassem. Deus fez com que a maioria falasse mal de mim. E aí eu fui entender. Ele fala, você está entendendo? Não que hoje, irmão, não desprezo as pessoas. Eu amo todos, glória a Deus por isso. Mas eu já não vivo refém da aceitação mais. Por isso que eu dancei, pulei, rodei. Você pode olhar e falar, esse gordinho está viajando. Mas eu não me importo. Porque hoje nós não precisamos mais da aceitação de alguém. Isso foi um processo, amém? Então você abriu aí comigo, vamos ler na de vocês aqui, ó. Esta é a minha ordem. Opa, 1:9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Peraí. É 1:9? Começa no, desculpa, é do 1 ao 9, perdão. Começa no 1, perdão. Isso, obrigado. Vamos lá, irmãos, olha. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu,
o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Ponto. Olha aqui para você ver, irmão. Vamos contextualizar um pouquinho aqui. Um povo estava escravo, trabalhando igual um condenado, não estava ganhando nada. O que acontece? Chega a promessa de Deus, eles começam a clamar. E Deus levanta Moisés. E Moisés, você já sabe a história, vai lá, tira o povo. E o povo vai para onde? Para o deserto. O deserto é caminho da promessa. Você está passando o deserto? Não se preocupe, faz parte do caminho até chegar na terra prometida. Não despreza o deserto, irmão. Agradeça a Deus no deserto. O deserto é mais gostoso que a terra prometida. Sabe por quê? Porque o deserto você vive a dependência. Na terra prometida você vai ter que plantar. Não vai chegar lá agora. Não, bora trabalhar. Quando você chega na promessa, é hora de você trabalhar mais e mais e mais e mais. Amém? Então vamos lá. E aí o que acontece aqui, irmão? Moisés, o homem que Deus usa tremendamente, um homem que chega diante do povo e fala: Deus mandou fazer assim. E o povo olha e cai fogo do céu, e é nuvem de glória, e abre o mar vermelho, e é água da rocha. Meu Deus! O povo olha para Moisés e fala: uau! Se você for ver a história de Josué, ele foi tão submisso que ele não se apartava de Moisés. Moisés ficou no monte, irmão, 40 dias. Ele entrou num nível mais a fundo e Josué ficou ali abaixo, ó, esperando. Enquanto o povo lá embaixo estava fazendo bezerro de ouro, Josué ficou lá esperando. Imagina Josué, tá nós. A glória lá tá pesada, hein? Mas ele não apertava o pé, ele era obediente. Você está entendendo isso? E aí o que acontece? É aqui que nós entramos, crente. É aqui que você entra. Às vezes você olha para o pastor, o pastor é o seu Moisés. Ele te conduz, ele te fala: olha, irmão, faz dessa forma. E o milagre acontece, é algo tremendo. Só que chegou a hora, Moisés morreu, irmão. Agora é tua vez, Josué. E o interessante é que Deus chega para ele, pastor Rafa, e Deus não confirma para o povo que é ele. Deus não se manifestou diante do povo para dizer: olha, levantei Josué, agora vocês vão submeter a ele. Essa conversa aqui foi entre Josué e Deus. Deus já validou ele, dizendo: Josué, vamos seguir. Eu te chamei, volta mais um aí. Olha lá. E você vai, ó, Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a você todo o lugar que pisar, conforme prometi a Moisés. Começa uma promessa para nós. Eu já vi muito crente chegar e dizer assim: não, porque onde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai te dar. Lógico, eu acredito nisso. Um ato profético, sim. Mas a minha pergunta é: você está respeitando o processo de Deus na tua vida? Você está sendo obediente a Deus? Você está sendo submisso à vontade de Deus? Essa promessa que Deus está dando, é para servir o corpo ou é para o seu bem próprio? Porque a promessa não é só para mim. A promessa é para nós. Vocês estão entendendo? Eu acredito, irmão, eu olho a igreja hoje, muitos estão falando da igreja, que a igreja do Brasil é a igreja que vai incendiar as nações. Eu creio nisso, que a igreja do Brasil é a igreja do avivamento. Eu acredito nisso, irmão. Mas tem outros que estão dizendo mal da igreja, que o povo é frio, o povo não quer ir no culto, o povo não quer adorar a Deus, o povo cada dia mais está querendo só para mim, para mim, para mim. Como a palavra de Deus diz, a sanguessuga, ela tem 2 filhas, dá. Vocês estão entendendo? A promessa é para que nós servimos uns aos outros, com aquilo que Deus nos abençoar.
Vocês estão entendendo? A terra não era só para Josué, era para todos os israelitas. Vamos seguir? Desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei e não o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei aos seus antepassados. Seja somente forte e corajoso. Tenha o cuidado, escute isso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será, fala alto, assim você será em tudo. Vamos lá, isso é uma promessa, amém? Isso não está só para Moisés não, ela está condicionada, como eu disse, para todos nós. Vamos lá, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. A última, esta é minha ordem. Aqui que, olha que interessante, Deus começa a dizer, mas ele frisa 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Esta é minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha e nem, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos entrar agora aqui, irmão, discorrer um pouco disso aqui. Eu quero falar com você, dentro disso que nós lemos, 4 elementos, 4 comportamentos que nós precisamos ter durante o processo até a pisada da terra prometida, até chegarmos na promessa que Deus estabeleceu. Quantos querem, se a gente quer dizer, se a gente fala assim, quantos querem serem prósperos? Vamos lá, vou te dar mais uma chance. Quantos querem ser prósperos? Quantos querem ser curados? Quantos querem ter para emprestar? Quantos querem ser bem-sucedidos? Quantos querem ter uma família abençoada? Quantos querem ter filhos abençoados? Isso é uma promessa. A minha pergunta é: se nós ainda não estamos sendo isso, é porque está faltando em nós alguns elementos. Não tem problema, escute, não tem problema, porque você está no só que você precisa dar a resposta a isso. Amém? Então vamos entrar dentro. O primeiro elemento e o primeiro comportamento que nós precisamos ter, Josué nos ensina muito isso, é a fé. Primeira coisa é a fé nos faz dar o primeiro passo. Escuta isso, irmão. A fé nos faz dar o primeiro. Olha que interessante. Quando Deus fala com Josué, Josué vai descer. Ele vai ter que dar a notícia para o povo. Imagina aqui, se Josué desce lá meio com dúvida. Será que foi Deus, pastora Carla, que nos colocou para conduzir esse povo, pastor Rafa? Josué, ele chega com convicção. Fé é convicção. Ele escutou a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, irmão, é a verdade. Caminha em cima dela. Escuta isso. Nós vivemos um quadro há pouco tempo. Posso falar um pouquinho, Lê, Alessandra? Isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, amém, irmãos? Nós tivemos o caso do Bento,
Quem orou pelo Bento, levanta a mão. Nós todos oramos. Nelê, quanto tempo que ele tinha? 1 mês de vida, irmão. O Bento foi diagnosticado com bronquiolite, com 1 mês, irmão, de vida. E o Bento foi internado. E o Bento foi para UTI. E entubaram o Bento. Todos nós orando pelo Bento. E eu fui conversar com o pai do Bento. Falei, irmão, e aí como é que você está? Pastor, tomei assim, tomei com medo. Eu falei, a primeira coisa que você precisa ter, fé. Manda o medo embora e põe a fé no lugar. Tira o medo. Falei para ele, falei, olha, e você vai chegar na UTI, onde o teu filho está entubado, que você pode ir. Você é pai, você é autoridade sobre a vida dele. E quando você entrar na UTI, você vai dizer assim, Deus, faz um milagre na vida do meu filho. Eu acredito. Eu falei, nós estamos de cá com a igreja toda está orando. E eu acredito que o Bento vai na igreja. Eu falei, o Bento vai sair dessa situação. E ele disse, cara, que ele foi para a UTI. Ele falou, pastor, depois ele me mandou o áudio. Falou, pastor, eu não sei o que aconteceu comigo, mas estavam os médicos balançando a cabeça e eu estava acreditando. Eu entrei lá, ai meu Deus, que belezinha. A Luísa fez um, você é uma gatinha mesmo. Olha, toda faceira. E eu falei para ele, e ele entrou e falou, pastor, e quando eu olhei para o meu filho, que eu vi aquele tubo nele, eu falei assim, filho de Deus não foi feito para respirar com um aparelho. Você vai respirar, meu filho, sozinho. Eu acredito. Irmão, depois da oração, e está lá, e tenta tirar o tubo, e aí põe o tubo de novo, cai a saturação, tenta tirar o tubo, cai de novo. Aí sabe o que aconteceu? Chegou uma médica enviada por Deus, falou assim, é lógico que vai cair a saturação do menino, ele está tentando respirar sozinho, vocês estão pondo um aparelho nele, arranca o aparelho desse menino. Quando arrancou, irmãos, desentubou o Bento começou a melhorar. Sabe por quê? Porque a fé, ela não negocia nada, irmão. Não vem falar comigo que não tem jeito quando Deus falou que tem. Não tem jeito, mas se Deus falou, tem. Mas como que eu vou prosperar, pastor? Todos nós, escuta, tem uma palavra de Deus para nós, que o justo, ele não vai mendigar o pão. Isso é uma verdade. Davi está dizendo, eu já fui criança, fui moço e já fui velho. E eu nunca vi um justo mendigar o pão. E às vezes você está lá assim, cantando moedinha. Ai meu Deus do céu, ai, deixa eu pedir emprestado para fulano, para ciclano, para beltrano. Deixa eu ir lá no banco fazer um empréstimo. Usa a tua fé. Se Deus falou, meu irmão, mete o pé. O primeiro passo é você quem dá. Escuta isso. Abre comigo aí, menino abençoado. Josué 3, do 15 ao 17, nós vamos ler. Do 3, abre aí, irmão. Quem está com a Bíblia, abre aí, Josué 3, 15. Olha lá. Era a estação da colheita. E o Jordão transbordava. Jordão é um rio. Amém? E o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, escuta isso aqui, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou-se a acumular água, começou-se a acumular uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adam. Nos arredores de Zeratã, nos arredores de Zeratã, e a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca. Enquanto o povo passava, esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o rio Jordão em terra seca. Josué, sabe o que é? Uau,
A revelação veio agora, ó. Pim, caiu um zap do céu aqui. Escuta isso. Quando eles estavam fugindo, Deus falou para Moisés: sai daí, sai, vai me adorar no deserto. Eles chegaram diante do mar, correto? O que Moisés disse? Ele foi o quê? Clamar a Deus. Ele foi clamar a Deus. E o que Deus falou para ele? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. No exército ordinário, marche. Diga ao povo que Josué já pegou a visão. Josué falou: nós temos uma palavra, nós vamos chegar, nós vamos conquistar a terra, meu irmão. Essa é a palavra, vamos, povo. Deus disse o quê? Sabe, irmão, às vezes pessoas que têm convicção nos irritam um pouco, que a gente é tão inseguro, e aí chega um que é pá, aí você olha para ele e você começa a resistir. Não, cara, aprende com ele. Parece que ele é mala, não parece? Não é não, é porque ele passou o processo, e ele quer te ajudar, ele quer te ensinar. Escuta isso. Sabe o que aconteceu? Josué já sabia. Os sacerdotes não perguntaram para Josué: Josué, e agora? Tem um rio aqui na frente. O que eles fizeram? Ó, estão carregando o que aqui, Aline? Ó, a presença. Quem carrega a presença não tem medo de nada. Por isso que eu falo para você: você não precisa de dinheiro, você não precisa de uma namorada nova, você não precisa de um marido novo, você não precisa de um carro novo. O que você precisa é a presença de Deus na tua casa. Você não precisa de um coach, você não precisa de mais um pastor. O que você precisa é relacionar e ter a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a presença dá descanso. Nós não precisamos de estratégia. Como é que vai fazer para crescer essa igreja? O que nós precisamos é de presença, glória de Deus. Beber do rio todo dia, ser cheio. Você tem que chegar no culto, irmão, ser cheio. O nosso pastor antigamente, que nós tínhamos, e nós caminhamos com ele, ele dizia assim: se a tua casa, se o teu filho não respeita esse ambiente, se ele chega aqui e fica todo atrapalhado, tocando terror, que às vezes a pastora tem que correr lá atrás e falar: pelo amor de Deus, vai ficar com teu pai, com a tua mãe, vocês estão atrapalhando o culto. Sabe por quê? Porque ele não vê esse ambiente dentro da tua casa. Lá não tem presença. Você pôr um louvor, chamar ele: vamos adorar Jesus. Porque a hora que ele acostumar com o ambiente da glória, ele vai chegar na igreja e vai falar: rapaz, que gostoso, é a mesma coisa de lá de casa. Tem coisa que eles não podem falar, mas eu falo. Vamos! Amém, irmão? Se aceita. Sabe por quê? Convicção, fé. Se o teu filho está enfermo, não vai para a UPA já não. Mete a mão na cabeça dele e eu declaro em nome de Jesus: febre, vai embora. Nós precisamos começar a andar nesse nível, está entendendo? Isso é uma promessa de Deus. Eu não sei a última vez que os meus filhos ficaram resfriados, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos lá? O Jordão só começou a se abrir quando os sacerdotes colocaram os pés na água. Escuta isso: antes do milagre houve um passo de fé. Ai, eu vou esperar aqui. Se Deus quiser, né? Deus quiser, Ele faz, né? Eu tinha uma mente, irmão. A minha mente era assim, ó: se tiver arroz com feijão, tá bom. Quando eu olho pro vizinho, ele tá queimando a picanha, aquela gordura subindo, aquele cheiro. Meu Deus, isso era o cheiro do sacrifício, irmão. Você acha que o sacrifício cheirava o quê? Churrasco, rapaz. Eu pensava, o estômago, e os meus filhos chegavam: nossa, pai. E eu pensava: meu Deus, mas por quê? Deus falou para mim: você precisa mudar a tua mentalidade, cara. Porque quando você pensa assim, você é um medíocre. E eu não fiz o meu povo para ser medíocre. Por isso que eu sou o Todo-Poderoso, ele disse. Quando ele disse para Moisés: você não vai dizer nome de ninguém, você vai dizer que o eu sou te enviou. Eu sou filho do eu sou, irmão.
Chega na loja, olha, fala: é, Jesus, eu quero essa aqui. Vai pro joelho, vai ser dizimista. Fé. Mas vai, é igual o Rô falou, põe o último da lista. E olha lá que se der ainda eu não dou. Irmão, a minha mentalidade, escuta isso é libertador. A minha mentalidade começou a mudar quando eu comecei a entender que o primeiro é para Deus e eu não posso negociar nem um centavo. Do nada, pastora. Chegamos, vocês sabem como nós chegamos aqui. Carro fumando, arrebentando, não aguentava subir o morro do lado daquele perto da casa da tua mãe lá, como é que é o nome? Santa Ângela, sabe aquele morrão de Santa Ângela, que eles botam um radar bem no meio do morro? Meu carro, uma vez o bispo subiu, eu olhava o Azaf apertadinho lá atrás, glória a Deus, não estou falando mal não. Mas cheguei aqui, irmão, arrebentado. Mas eu entendi um princípio: ser fiel a Deus, aos que me honram eu honrarei. Do nada, mexendo no telefone, chegou uma mensagem: você quer trocar o seu carro? Eu falei: mas eu estava orando, Deus. Você tem liberado 24 mil reais. Eu falei: que doideira. O banco tomou meu último carro, fiz acordo. Estou pagando a parcelinha dele, 300 reais. E chega agora, se eu quero um carro. Eu fui orar, irmão. Sabe quando você não acredita? Eu falei: não, vou orar. É o diabo querendo cilada para mim. Não, é o diabo querendo me endividar de novo. Fui orar. Orei uma semana, liguei para o meu pastor: olha, deixa eu falar um negócio para você, que me ajuda a entender. Aconteceu isso e está aqui. E agora eu não sei, eu estou com medo de pegar esse carro e ficar devendo ele de novo e o banco me tomar. E ele falou assim: meu filho, você já aprendeu a lição. Agora você é homem de Deus, vai orar a Deus. Se Deus confirmar, você pega. Quando eu deitei, irmão, na sexta-feira de manhã, o Espírito Santo falou assim: levanta, vai comprar o seu carro. Eu estava fazendo as manutençãozinhas, estava ganhando um troquinho. Chamei a Jana, falei: ó, Deus falou comigo, vamos lá trocar o carro. Ela: você é louco? Não tem nenhum real na conta para dar de entrada? Ela não falou assim, né? Você é louco. Você só falou: bem, mas eu vou falar do jeito que ela falou. Obrigado, amor. Ela falou assim: bem, nós não tem nenhum real na conta para dar de entrada. Eu falei: mas tem o Relâmpago McQueen na garagem. O Samuel que apelidou meu carro de Relâmpago McQueen. Ele ficou chateado quando eu vendi. Ele falou: cadê o McQueen? Eu falei: vendi, Samuel. Ah, vendeu o McQueen? O único que não gostou de eu ter trocado. Aí, ó, tudo fala, ó, debaixo do banco aí. Levanta ali pra mim, filha. Levanta aí pros irmãos ver. Debaixo do banco, Thalita aí, ó. Tudo fala, levanta aí pros irmãos ver. Olha, irmão, ó. Eita glória! Sabe o que aconteceu? Levantamos, fomos na loja. O cara falou para mim: então beleza, você só não vai conseguir pegar o carro hoje, cara, porque nós vamos transferir primeiro para a loja, para depois para você, mas o carro já é seu. Fui embora, eu olhei para a Jana e falei assim: meu Deus, que loucura. Ele pegou o meu carrinho por 5 mil, assumiu os BOzinhos que tinha. E ó, trocamos de carro para a honra e glória do Senhor Jesus. E até hoje Deus tem abençoado essa parcela em nome de Jesus. Sabe por quê? Fé e cumprir princípio. Irmão, Deus vai te abençoar quando você começar a cumprir isso aqui, ó. Você vai começar a viver coisas sobrenaturais. Vamos lá, eu vou adiantar. A fé não ignora os obstáculos. Ela confia na palavra de Deus acima das circunstâncias. Aquilo que o pastor Rafa falou. A fé ela não vai ignorar. Não, tem um obstáculo ali. Tá bom, eu sei que tem. Só que eu tenho a palavra de Deus, eu vou pular isso aqui. Que doideira, irmão. Chegar diante de um muro, escuta isso. Uma terra fortificada, Jericó. E Deus fala o que para aquele povo? Vocês vão chegar lá, vocês vão dar 6 voltas quietinho. Na 7ª vocês vão adorar, fazer barulho, tocar trombone. Bota as crianças para gritar, bota todo mundo. Olha aí. Falou, né? Chegaram aí, ó. Os dois, a dupla dinâmica aí, ó. Irmãos, e o que eles fizeram? Deram 6 voltas na 7ª. E adoraram.
o muro caiu. Eles conquistaram Jericó. Dá para entender isso? Dá ou não? Mas se a gente assistir um filme da Marvel, a gente acredita. Olha lá. Existem pessoas esperando Deus abrir o Jordão primeiro. Deus está esperando que elas dêem o primeiro passo. Não é você esperar, será que vai abrir? Que hora? Vai para cima. Escuta, diante de uma palavra que Deus falou, amém? Não é você fazer as coisas da tua cabeça, é diferente. Vocês estão entendendo aqui? Diante de uma palavra de Deus, não é as coisas da tua cabeça. Senão amanhã você vai lá na Magazine Luiza, vai comprar uma máquina lá e você não tem recurso e deu tudo ruim. Porque Deus não falou com você. Amém? Vamos se movimentar, eu já te falei, na palavra de Deus. Quem vive por fé não espera sentir segurança para obedecer. Obedece porque confia em Deus. Está aqui o maior problema. Porque às vezes a gente quer entender o que Deus quer fazer. Não é verdade? Sabe aquilo que ele fala? Me ajuda aí. Aquele versículo, isso veio agora. A fé que excede. É isso? A fé que excede todo entendimento. O que é? A paz que excede a todo entendimento. A paz que excede a todo entendimento. Você quer entender primeiro para ter paz. Você já parou para perceber isso? Você quer procurar entender. Irmão, tem coisa que você não vai procurar entender. Você vai apenas confiar. Minha casa é um lugar de paz. Como que isso vai acontecer? Não sei. Eu vou para a palavra, mas eu acredito. Amém? Vamos lá, o segundo ponto. A coragem. Nós precisamos ter fé. E segundo, coragem. Quem tem fé, a fé caminha junto com a coragem. Não tem como. Os dois não andam separados. Você já viu as irmãs do coque? Quem já viu? Aquilo ali, irmão, eu vou te falar um negócio. Aquilo nos ensina de fé. Cadê essas mulheres? Cadê quem vai assumir esse posto de oração, de fé? Leva na casa da irmã Maria. Pode levar lá que a irmã Maria vai orar, você vai ver só. Quem já ouviu isso? O resto não ouviu? Coragem, vamos lá. 3 vezes Deus disse: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Por quê, irmão? Porque Canaã tinha muralhas e exércitos. Entrar na promessa não elimina as batalhas. Escuta isso. Batalha você vai ter todo dia. Por isso que ele diz: tenha coragem. Você vai sair daqui hoje, você vai pensando assim: amanhã tudo vai mudar, pastora Cá. Como se fosse um toque de mágica. Amanhã tudo vai dar certo. Amém. Aí vai vir o primeiro desafio. A primeira batalha. Aqui que está o problema. Porque você desanima. Você recebe uma notícia, você já desanima. Irmãos, eu aprendi um negócio nesse ramo de corretor de imóveis. Você está toda hora entre a linha milionária e o zero. É engraçado. Todo mundo fala: ah, mas você vai vender minha casa, você vai ganhar 30 mil, cara? Só porque você vendeu minha casa? Meu amigo, você não sabe como é que o coração do corretor anda. Porque é toda hora um vento. Olha o vento. Você está ali, vai assinar contrato. Eu tinha um problema, irmão. Estava com um contrato bom para assinar. De repente, todo mundo sumia. Ninguém atendia meu telefone. E eu pensei: a comissão que eu já gastei na minha cabeça não vai vir, Jana. E eu, fazia igual o Chaz, desanimava. Aquele orçamento
Meu Deus do céu, já vai dar para ganhar uma grana aqui, de repente. Pá. E eu, 8 meses, irmão, trabalhando numa imobiliária boa. Cara, uma venda só em 8 meses. Aí sabe o que eu pensei? Largar a mão desse negócio aí, vou lá trabalhar na Danone mesmo. Arrumar um trampo numa firma aí, pelo menos tem um fixo. Nada contra, tá, irmãos? Nada contra, viu? Esse emprego que Deus te deu, seja grato por ele. E outra coisa, dê o seu melhor. Que é lá que Deus vai abrir a porta para você ser um chefe, ser um gerente, ser um cara lá, entendeu? Você não pode pensar medíocre. O que eu tenho tá bom. Eu ganho 1.500, tá bom. Não tá bom. Deus quer te prosperar. Seja dentro de uma fábrica, vai fazer um curso de logística, vai estudar. Esse é o processo, irmão. Vocês estão entendendo? A fé caminha junto com o processo, cara. Você tem que, se você quer ser um gerente, você não vai cair do nada, não, Jesus vai te pôr lá não. Você precisa se preparar, condicionar para receber a bênção. Aí sabe o que Deus falou comigo? Vai abrir a tua imobiliária. Eu falei, mas eu estou querendo mudar de função. Deixa de desistir. Larga a mão, Carliane. Não vai dar certo. Vai para cima. Se Deus falou, vai. Abrimos. E Deus já foi 2 negócios, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus em 1 mês. Tá, glória. Vamos lá, por quê? Porque coragem, seja forte e corajoso. Entra na promessa, não elimina as batalhas. Nós fizemos uma venda, um contrato pronto já. Mandamos contrato, o cara sumiu. E você acha que aí eu fui fazer igual eu fazia antes? Eu falei, cliente é igual biscoito, vai um, vem 18. Recebe aí, Bruna, recebe. Quem trabalha no comércio recebe. Cliente é igual biscoito, vai um, vem 18. Receba isso aí, irmão. Amém? Vamos lá, não desanime, cara. Primeira coisa que você vai ter, não desanima. Pastor, meu filho não está me obedecendo, estou tão chateado. Não desanima. O que te faz, escuta aqui, irmão. O que te faz desanimar de vir no culto quinta? O que? É teu trabalho? Quem trabalha, amém. A gente sabe, pastor trabalha carga horária, não, sem problema. Mas tu chega lá, poxa vida, eu vou... Não, vem adorar a Deus. Se você estiver triste, é o dia que você vem arrastando, levanta e vem. Liga para algum irmão. Você tem telefone de algum irmão aqui? Manda no grupo da igreja. Falou, estou desanimado aí. Quem pode me dar uma carona para ir no culto? Que senão eu não vou não. E nós vamos mandar lá, chama no inbox aqui, irmão, que nós vamos buscar você aí. Está entendendo? Vamos andar junto, irmão. A promessa é para mim e para você. Amém? Deixa eu adiantar. Então você vai ter batalha todos os dias. Eu não sei qual você enfrenta, mas seja forte e corajoso, porque o Senhor está com você. Amém? Os gigantes não aparecem para impedir a promessa. A batalha veio não para impedir você de prosseguir, mas é para revelar o tamanho do teu Deus, para revelar para você, confia em mim. Ele está dizendo, olha, confia em mim, acredita em mim. Se eu falei para você, filho, vai. Já viu o pai ensinando o filho a andar de bicicleta? Já viu? O pai está aqui, ó, segurando tirou as rodinhas. Agora é a hora. Vai, filho, vai, pai está aqui, vai. Aí ele olha para trás, não, pai está aqui, tá beleza. Pai está aqui, tá beleza. Vai, filho, vai que você vai conseguir. Aí ele dá uma cambeteadinha, vai indo, e o pai está segurando. De repente, o menino está indo. Está indo. O que ele está na cabeça dele? Meu pai está aqui ainda. Nossa, mas não é possível que eu sou bom assim mesmo. Meu pai está aqui. Quando ele olha, o pai está só observando, porque o pai já passou o quê? Confiança para ele. Deixa eu te falar, o que Deus te prometeu que ele ainda não cumpriu? Qual foi a promessa que ele te deu que ele ainda não cumpriu? Porque ele prometeu que ia tirar o povo do cativeiro, ele tirou. Ele prometeu que ia dar uma terra para eles e deu.
Ele prometeu que ia enviar um Salvador. Ele prometeu uma promessa: eu vou mandar meu filho. Ele prometeu que ele mandaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo está sobre nós. E sabe qual é a maior promessa? Que ele vai vir nos buscar. E nós caminhamos convictos que ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória, buscar o seu povo, a sua igreja. Ei, irmão, isso é uma promessa que eu espero com grande expectativa. Amém? Você está comigo, irmão? Vamos seguindo. Nós falamos da coragem, falamos. Agora nós vamos falar de um mais importante, não, todos são: obediência. A obediência mantém a promessa. Escuta isso. Antes de conquistar Jericó, Deus fala sobre sua palavra. A maior arma de Josué não era a espada, era obediência. Você consegue entender? Aqui é uma luta muito grande dentro de nós. Eu falo isso, irmão, porque eu também já fui desobediente, já. Meu Deus. Há uma luta imensa dentro de nós. Porque sempre a gente quer submeter a nossa obediência à nossa carne e nunca a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai contra aquilo que a gente quer. Estou mentindo? Parece que a gente faz um castelinho e Deus chega lá e espatifa com tudo. Eu tinha sonho de ser tanta coisa, menos ser um pastor. E quando eu via meu pai pastor, eu pensava: quê? Tô fora, pastor não. Eu vou ser outra coisa, piloto de avião, vou ser médico, ser jogador de futebol. Você está entendendo? Sabe o que Deus fez? Falou: você não sabe nada, rapaz, você vai me obedecer. Até um dia que Deus me quebrou todinho. E Ele foi me mostrando. Falou assim: eu estou te dando o privilégio de cuidar das minhas ovelhas. Vou te ensinar a abrir mão da sua vontade para servir as minhas ovelhas. Você está entendendo, irmão? Será que tem algum pastor aqui essa noite fugindo do chamado? Eita. Às vezes você está me olhando com essa carinha tua aí. E Deus tem um chamado para você cuidar de um povo. Né, Richard? A obra que Deus está fazendo na tua vida não vai parar em você, cara. Ele vai expandir para outras pessoas. Esse amor que você está sentindo por Deus, que é o primeiro amor e vai permanecer para sempre sendo o primeiro amor da tua vida, você vai transferir para outros. Porque Jesus te cura. Amém? Chamado pastoral. Oh, meu Deus. Eu lembro que eu estava num acampamento, sentado no primeiro banco. Não era pastor. Tinha um pastor muito bravo ministrando, sabe? Homem de Deus, homem de Deus. E ele botou o pezão assim na cadeira do meu lado. E para vocês terem noção, meu bisavô era pastor, meu avô era pastor, meu pai era pastor. Ia sair uma geração lá de casa de pastor. Ele botou o pezão na cadeira, olhou para mim assim. Ele era do Mato Grosso, meio brutão. Paulo, o que é que você está fazendo com o chamado que Deus te deu de pastor? Deixa do teu orgulho. Deus te preparou, rapaz, para cuidar do povo dele. Depois daquela, eu voltei para a igreja, dobrei o joelho e falei: Deus, eu não queria, mas se é a tua vontade, eu morro e faço o teu querer. E sabe o que aconteceu, irmão? Dali a alguns meses, o meu pastor me chamou. Eu não estava nem sabendo dessa fita, né, Tudão? Nem sabia, irmão. Culto de virada do ano, ele me chamou, falou: Deus te chamou para um chamado pastoral e é hoje que nós vamos te consagrar. Aí derramou o óleo e nós estamos continuando, perseverando, obedecendo a Deus, amém?
A obediência parece estranha aos olhos humanos, mas sempre produz, a obediência parece estranha aos olhos humanos. Amém? Mas sempre produz resultados espirituais. Você entende isso? Parece estranho, mas sempre produz resultados espirituais. Sabe o que é unção? Unção é obediência a Deus. Você vê aqueles pastor, quando vai pregar, quem já viu aqueles caras que chegam e falam, meu Deus, chega aí o bispo Ney, e você fala, que glória de Deus, que unção. Aí vem o apóstolo Sacar, que unção, que glória de Deus. Sabe o que é isso, irmão? É nível de obediência e submissão a Deus. Nós estamos lutando, né, em Cristo para chegar nesse nível, irmão. Tem vez que eu falo assim, não, hoje eu ia ver um filminho com tudão. Deus falou, vai pro quarto, cara, você já está sentindo a minha presença. Eu cheguei com o franguinho picadinho, deixei em cima da mesa, falei para ela, o que eu falei para você, meu amor? Eu falei, bem, estou indo pro quarto. Ela falou, tudo bem. Eu fui pro quarto, irmão, um pastor tentando me ligar. Aí eles, quando não conseguem falar comigo, manda para a Jana. E a Jana falou, ele entrou para orar e agora eu não sei que hora que sai não, mas vamos ver aí o que precisa resolver. Isso é obediência a Deus. E o Senhor está te chamando hoje para esse nível. Quando Deus disse aqui, o Espírito Santo disse, pedem para eles começarem a clamar santo, santo, santo. Sabe o que Deus ia fazer? Os seus olhos espirituais iam abrir essa noite e vocês iam ver o trono de Deus. Parece estranho, né, Aline? Viu um anjo ali. Irmão, Deus nos fez para ter os 5 sentidos espirituais. Crente tem que ter discernimento e visão. Deixa de ser crente bobo. Chega um cara que já te engana, porque você não tem discernimento espiritual. A palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele por ninguém é discernido, mas ele discerne todos. Quando vem com a conversinha, sabe o que é? Aí vem com a história, né? Aí a gente ficou olhando com cara de bobo assim. Aí o Espírito Santo falando assim, ó, a história não é bem isso não. Ixi, eu já confrontei muitos discípulos assim, irmão. Fala a verdade. Você está tendo oportunidade, fala a verdade. Sabe por quê? Crente tem que ter discernimento espiritual. Te enganaram? Porque você não teve discernimento. E isso está, ó, disponível na promessa, amém? Vamos lá, vamos correr para o último tópico. Milagres extraordinários costumam nascer de uma obediência aparentemente simples. E o último é perseverança. Aqui, irmão, o último tópico. Então o primeiro foi fé. Vamos repassar? O segundo foi coragem. O terceiro foi obediência. E o último agora é perseverança. Será que você pode passar comigo? O primeiro é, o segundo é, terceiro e o último agora perseverança. Perseverança nos faz permanecer até o fim. Nem todos, escute isso, que saíram do Egito entraram em Canaã. Muitos desistiram no caminho. Josué e Caleb permaneceram confiando durante cerca de 40 anos. Confiando durante 40 anos em uma palavra, que eles entrariam numa terra que emana leite e mel. O que era para ser 40 dias, durou 40 anos, porque a murmuração. Muitos que saíram dali não permaneceram. Eles fugiram da palavra. Olha, abre lá, em Números 14, 24. Acabou. Números 14, 24. A promessa chegou para quem permaneceu fiel. Olha lá, meu servo, se você voltar, o versículo eu não vou ler agora para a gente adiantar no horário, irmãos. Mas aqui é o seguinte:
Só para você entender, eles foram espiar a terra. E durante 40 dias, eles rodearam a terra e espiaram e pegaram tudo. E trouxeram para o povo, escuta, eles sondaram o lugar da promessa e voltaram para o povo. Imagina Josué e Caleb com grande expectativa. Felizão. Meu Deus do céu, você viu Caleb? Você viu, rapaz, o tamanho do fruto? Meu Deus do céu. Você viu como é que é a prosperidade lá? Que terra bonita, Caleb, meu Deus, você viu? E os outros, eles foram em 12, amém? E os outros 10 voltaram. Você viu que tinha gigante? Você viu que tinha não sei o quê? Para de focar no problema. Foca na promessa. Chegaram lá, os 10 começaram a botar medo no povo. Escuta. Como eu posso usar essa palavra? O medroso, ele se rotula pelo que os outros pensam dele. Em momento algum, os gigantes falaram para eles que eles eram gafanhotos. Quem não tem a mentalidade que é filho de Deus, ainda não enxergou a promessa, quando vê um problema, ele se desqualifica. Escuta isso. Em momento algum os gigantes disseram, vocês são gafanhotos, mas eles vão dizer nesse versículo, no capítulo 14, nós éramos como gafanhotos. A palavra de Deus diz, irmão, que Deus ficou irado com eles. Sabe por quê, irmão? Eles limitaram o poder de Deus. Sabe por que às vezes não está acontecendo algo na tua vida sobrenatural? Porque você está limitando o poder de Deus. Pensa comigo. Fizeram um experimento. Jogaram um monte de pulga dentro de um balde e botaram um vidro em cima. E as pulgas tentavam sair, mas não conseguia, porque o vidro limitava. E durante tanto tempo elas tentando sair, não conseguia sair. Até que elas ficaram quietinhas no fundo do balde. E então removeram a tampa de vidro. E elas nunca mais saíram de lá. Morreram lá dentro. Sabe o que está acontecendo? Você está limitando o poder de Deus na tua vida. Quando você olha para uma dificuldade e fala, não tem jeito. Não limita, irmão. Ele é poderoso. Ele faz infinitamente. O seu pensamento, ele fala, o teu pensamento não é o meu. Os meus caminhos são mais altos. Persevera. Quem abandona... vamos ler rapidinho. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim. Por isso, eu o farei entrar na terra que fiz. Na terra a qual fiz o reconhecimento. E os seus descendentes tomarão posse dela. Escuta isso aqui. Os seus descendentes tomarão posse dela. Não limita o poder de Deus, senão a tua geração não vai conseguir avançar. Sacerdotes, homens que estão aqui essa noite, vocês precisam perseverar. Vocês que têm que pegar o cajado e dizer para tua esposa, vamos orar. Vocês têm que pisar na terra e dizer para ela, não, nós vamos mudar, nós vamos trocar de carro, nós vamos viver melhor. Nós vamos servir a Deus com alegria. É isso aí, Ed, glória a Deus. Vamos lá? Passa só mais um. Agora, deem meia volta e não sigam a terra que habitando. Tá bom. Vamos por último aqui, irmão. Quem abandona o processo, dificilmente experimenta o cumprimento da promessa. Você guardou isso? Às vezes o maior desafio não é começar a caminhada, mas é não desistir dela. O maior desafio não é começar. Porque hoje você pode ir para a tua casa e dizer assim, a partir de hoje, pastor, antes de trabalhar, eu vou ler um versículo da Bíblia. Você vai começar a oração amanhã, 6 horas da manhã. Eu comecei e não terminei.
Pode rir que eu sou o primeiro. Irmão, eu não... Escute, eu não estou aqui para ser o santarrão. Estamos aqui para ser modelo do que é certo, também o que está errado. Mas começar é fácil, não é? Vamos fazer um plano de emagrecimento? Vamos para academia? Começar é fácil. Você vai com todo o gás. Tu pega o negócio e fala, isso é para mim. E aí, sabe o que acontece? Doeu o corpo. O que você faz? Não vou hoje não. Tá todo mundo rindo, né? Coloque de pé em nome de Jesus. Irmão, persevera, cara. Estabelece um limite para você, falando a partir de hoje. Sabe o que vai acontecer? Eu vou vir na oração. Me acorda tudão amanhã. Xaramanai. Vou mandar esse espírito de cama quente embora. Amém? Começa, irmão. Começa o pouco que seja. Começa a viver a palavra de Deus. Fala, não, se eu mentia hoje, eu já não vou mentir mais. Eu vou começar hoje falando a verdade. Vocês estão entendendo? Porque o Senhor